Então, a gente vai dar início, está todo mundo me ouvindo, né? Tranquilo? A gente vai dar início, pessoal. Logo. Onde que eu passo aqui? Está aparecendo normal. Mas eu tenho que ver. Pode passar. Então, a gente vai fazer recapitular aqui brevemente como foi que o vírus do sarampo voltou a circular aqui no Brasil. Até 2016, estava tranquila, a gente estava vivendo uma tranquilidade estava bem tranquila a vigilância do sarampo, a gente não estava tendo caso, a gente já tinha a certificação de eliminação do sarampo nas Américas. 2017 começou um surto lá na Venezuela. Em 2018, o sarampo voltou para o Brasil. Nesse período de 2018, a gente teve 11 estados que o vírus começou a circular, a gente teve surto. Então, em 2018, a gente teve quase 10 mil casos confirmados em 11 estados. Em 2019, o vírus continuou circulando aqui no Brasil. Já tínhamos, nesse período, 23 estados com o vírus circulando, com surtos. E, então, em 2019, a gente perdeu de vez o certificado, né, de eliminação do vírus de sarampo a nível de Américas. Em 2019, a gente teve quase 21 mil casos confirmados de sarampo. Em 2020, a gente acredita que, devido à pandemia, os números começaram a cair, né? O vírus começou a perder sua força, porque as pessoas começaram a ficar em casa, começou o isolamento social, o uso de máscara. A gente acredita que isso contribuiu muito para que o vírus do sarampo diminuísse um pouco a sua carga viral, né? Em 2021, foi bem evidente mesmo, porque a gente teve apenas 6 estados com confirmação do vírus e tivemos uma queda bem significativa no número de casos, que foi 676 casos confirmados. Em 2022, a gente continua evoluindo para que o vírus realmente pare de circular. A gente tem somente 4 estados com circulação viral. A gente tem mais de 14 semanas que a gente não confirma nenhum caso nesses estados, que, por enquanto, a gente tinha vírus circulando no Amapá, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas a gente não tem mais casos confirmados já tem um bom tempo. E isso é um ganho para a gente correr atrás da nossa retificação do certificado de eliminação. Então, até agora, a gente tem 43, era 43, Jamila, agora 42 casos confirmados de sarampo. Aqui uma curva que a gente fez para que vocês se atentem e para que vocês se atentem também no número de óbitos. Porque a gente pensa que o sarampo não mata, né? Mas sarampo mata sim. Lá em 2018, a gente teve 12 óbitos de sarampo. Em 2019, a gente teve 16 óbitos. Em 2020, 10 óbitos. E em 2021, 6 óbitos. Agora, em 2022, a gente não teve nenhum óbito confirmado ainda. E o maior número de óbitos foi em 2019, onde a gente teve o maior número de casos também. Isso é a nível de Brasil, pessoal, tá? Tocantins, a gente teve um caso registrado em 2020, foi um caso pontual, em um único município. Graças a Deus, a gente não teve um surto, né, que disseminou para outros municípios, então ficou pontual somente no município aqui do Tocantins. Em 2021 e 2022, a gente tem casos notificados. Dentre esses casos notificados, a gente não tem nenhum confirmado, nenhum pendente. Em 2021, a gente teve 22 casos notificados. Em 2022, a gente tem 6 notificações até agora. Isso é bom? Não, isso é ruim. A gente tem que ter muitas notificações, porque quando a gente tem muita notificação, a gente entende que a vigilância está atuante, né? Que o laboratório está conseguindo fazer o papel dele, que a vigilância consegue, que vocês lá na unidade de saúde da família está conseguindo fazer, está tendo esse olhar de vigilância, está suspeitando do caso. Suspeitar não quer dizer confirmar.
mas é importante que a gente suspeite. Na nossa taxa de notificação, a gente está muito baixa na questão da notificação. A gente tem que ter, no mínimo, nesse ano de 2022, 31 casos notificados, e a gente tem 6. Então, quer dizer que a nossa taxa de notificação está muito baixa. A gente precisa melhorar isso também. Aqui a gente colocou os municípios que notificaram casos esse ano, que foi Novo Olinda. Foi um serviço bacana que o município de Novo Olinda fez. A gente trabalhou uma vigilância muito bacana, foi as coletas em tempo oportuno, foi muito, muito bacana. E Palmas, a gente teve 2 casos que também foram descartados. Então, é isso. A gente fez um panorama de como está o sarampo a nível de Brasil, Tocantins. A gente não tem caso confirmado, mas a gente tem caso notificado, mas a gente precisa melhorar essa taxa de notificação, que são os municípios que notificaram casos esse ano. E assim, pessoal, como que a gente mede a qualidade da nossa vigilância, né? A qualidade do nosso serviço, tanto de vacinação, quanto de vigilância, quanto de vigilância laboratorial, é através dos nossos indicadores. E a gente trabalhou em 2022, a gente trabalhou muito, em 2021 também, as nossas webs foram voltadas somente para indicadores juntamente com busca ativa. E a gente precisa melhorar mais ainda os nossos indicadores. Brevemente, só para dizer, a construção de um indicador pode variar desde a simples contagem direta de determinada doença até o cálculo de proporções, razões, taxas ou índices. Para um conjunto de indicadores, são atributos de qualidade importantes: a integridade ou completitude e a consistência. A qualidade e a comparabilidade dos indicadores depende da aplicação de procedimentos padronizados de medição e cálculo. A seleção de indicadores deve ajustar-se à disponibilidade de sistema de informação, fonte de dados, recursos, prioridades e necessidades específicas em cada doença e região. Para assegurar a confiança dos usuários na informação produzida, é preciso monitorar a qualidade dos indicadores, revisar periodicamente a consistência da sua série histórica de dados e disseminar a informação com oportunidade e regularidade. Então, no programa das doenças exantemáticas, a gente tem indicadores de qualidade. São 9 indicadores que a gente trabalha com eles no decorrer do ano. A gente trabalha em cima das nossas notificações. Então, é através das notificações bem preenchidas, da coleta bem feita, da vacinação, é que a gente consegue o percentual do indicador que o Ministério da Saúde e a OPAS preconiza. Então, a gente tem a nossa taxa de notificação de sarampo e rubéola. Meninas, vocês controlam o meu tempo aí, Jamires, tá? Controla o meu tempo. Então, a gente tem taxa de notificação de sarampo e rubéola, a homogeneidade da cobertura vacinal, a investigação oportuna, a coleta oportuna, o envio oportuno, resultado oportuno. Os casos têm que ser encerrados somente por laboratório, pessoal. Notificação negativa, investigação adequada. Isso aqui são nossos indicadores de qualidade. Quando nossos indicadores estão abaixo do percentual que o Ministério preconiza para a gente, então a gente tem que ligar o sinal de alerta que alguma coisa está errada. Então, a gente precisa trabalhar para que esses indicadores sejam acima de 80%, tá bom? Então, a gente fez aqui uma série dos nossos indicadores do Tocantins de 2020 a 2022. Então, assim, o que está ruim aqui no nosso indicador, a gente consegue ver que o percentual de envio oportuno das amostras, 2022 a gente não conseguiu alcançar, 2021 a gente melhorou muito, e 2022 a gente está com 80%. O resultado inoportuno, 2022 ficou ruim, 2021 a gente melhorou muito, e 2022 caiu de novo o resultado. Então, a homogeneidade da cobertura vacinal, a gente está com a cobertura péssima, horrível. Melhorou, né? Já me está dizendo aqui que esse 21% aqui de 2022 da homogeneidade foi para 21%. A gente precisa atualizar, né, Jamil? Mas mesmo assim está muito abaixo do que é necessário. Porque quando a gente tem uma cobertura vacinal acima do que é preconizado, quer dizer que a gente tem muitas pessoas imunizadas, quer dizer que se o vírus circular aqui no estado, a porcentagem de pessoas que vão estar propícias a adquirir o sarampo vai ser bem menor, porque ele está vacinado, ele está imunizado, né?
Então, a gente precisa melhorar aqui, tá bom? A nossa, quando eu digo assim, ó, taxa de notificação, a gente está muito abaixo do que é necessário. 2022, a gente teria que ter 31 notificações, a gente tem 6 notificações agora. Então, tá ruim, a vigilância precisa estar mais atenta, a vigilância precisa estar suspeitando melhor desses casos, né? Um exantema, uma febre que chega na minha unidade, eu não posso suspeitar somente de dengue, eu tenho que suspeitar de sarampo, eu tenho que suspeitar de rubéola. Então, a gente precisa estar com o olhar da vigilância, abrir esse leque para outras doenças que não seja somente dengue, zika e chikungunya, que é o carro-chefe aqui do estado, né? Se você, acho que no final a gente abre para discussão, né, Jamila? Quando eu terminar a fala aqui. A gente pode discutir o indicador, se vocês tiverem dúvida. Em cima desse indicador, pessoal, a gente tem a nossa notificação. A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados na nossa portaria de 2020, que deve ser feita às autoridades sanitárias, por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando a adoção das medidas de controle pertinentes. Entender a importância da notificação é peça-chave para o controle, redução, prevenção e erradicação de doenças e agravos. Assim, a gente vai mostrar para vocês aqui, rapidamente, nossa ficha de notificação de sarampo e rubéola, porque através da nossa ficha de notificação, a gente consegue trabalhar os nossos indicadores, que é do... Cadê a Jamires aqui influencia no indicador da notificação? Deixa eu voltar aqui, pronto. Esses campos que estão em vermelho, pessoal, são os campos que não podem, em hipótese nenhuma, por favor, deixarem de ser preenchidos. Porque quando a gente faz o cálculo do indicador, esses campos eles têm que estar preenchidos corretamente, tá bom? Essa notificação, tanto para sarampo e rubéola, é uma única notificação. O que vai mudar é aqui, ó, nesse campinho que eu vou colocar se é sarampo ou se é rubéola, e a importância da data da notificação, porque vai contar muita coisa, vai contar a data da coleta, né? Quando esse paciente vai sair do isolamento, então é importante que esteja preenchido. Aqui o nome do paciente, data de nascimento, a idade desse paciente é importante, se é gestante ou não, o telefone para que a gente possa entrar em contato se houver necessidade. Então, assim, os campinhos em vermelhos, eles precisam estar preenchidos. A data dessa investigação, se esse paciente tomou ou não vacina é importante, porque se ele tomou a vacina ontem, hoje ele apresentou com exantema, febre, não sei o quê, a gente manda para o laboratório, se esse campo dizendo que o paciente tomou a vacina ontem, já a gente fica mais ou menos em alerta que pode ser uma reação vacinal. Então, é importante muito que a gente diga aqui se ele tomou vacina e a data da última dose. Esse paciente, esse caso suspeito, ele teve contato com alguém que foi confirmado ou que foi suspeito para a rubéola nos últimos 23 dias, sarampo ou rubéola, esse contato desse paciente foi em casa, com alguém da casa, foi na vizinhança, foi lá no trabalho, se é uma criança, foi na creche, foi na escola, ou foi no próprio hospital, né? Em outro município, essa pessoa viajou para um outro estado, um outro município. Não, eu não sei de onde essa criança apareceu com esse exantema, essa febre, essa suspeita. Enfim, outro país. Mas a gente precisa muito que esse campo seja preenchido. Porque, dependendo do resultado positivo, a gente corre aqui. Ah, foi lá numa creche que ele provavelmente adquiriu esse vírus. A gente faz uma ação na creche. Então, é importante que esteja preenchido corretamente. Quando que iniciou o exantema dessa criança, desse paciente, desse caso suspeito? Quando que iniciou a febre? A gente precisa lembrar, pessoal, que um caso suspeito de sarampo ou rubéola, ele tem que ter a tríade. O que é a tríade? Pelo menos 3 sintomas característicos da doença. Mas obrigatoriamente, ele precisa ter o exantema, ele precisa ter a febre, e ou tosse, ele precisa ter uma coriza, uma conjuntivite, ele pode ter artralgia, ele pode ter glândulos infartados, glândulos em região hospital. Enfim, aqui já entraria a rubéola, né? Artralgia, presença de glândulos, mas o sarampo ele precisa ter
Não tem como eu suspeitar de um caso de sarampo se eu não tiver exantema e se eu não tiver febre. Às vezes chega uma notificação no laboratório, né, Maristela? Uma suspeita para sarampo, mas a Maristela vai lá olhar a notificação dele, não tem exantema, não tem febre, só tem tosse ou coriza. A gente nem faz esse exame. O ideal é que nem se faça esse processamento dessa amostra, porque não tem critério nenhum. Então, um paciente suspeito para sarampo, ele tem que ter exantema, febre e tosse ou coriza. A gente precisa colocar a data que essa amostra foi coletada, porque dependendo do resultado aqui da primeira amostra, a gente calcula o tempo de coleta da segunda amostra. Então, a gente precisa muito que seja coletado, colocado de forma correta quando essa amostra foi coletada. E preencher conforme os resultados forem saindo, tá bom? Se foi feito o bloqueio vacinal, que é importante que seja feito, sim ou não. Em quantas pessoas? Qual foi a faixa etária dessas pessoas? Tudo isso aqui interfere no serviço de vigilância bem feito, pessoal, no serviço de vacinação bem feito. Em quanto tempo foi feito esse serviço de vacinação de bloqueio? O ideal é que seja feito em até 72 horas. Ah, Helena, já passou 72 horas, uma semana. Eu faço mesmo assim? Você pode fazer uma intensificação vacinal, mas não vai contar como bloqueio vacinal, porque bloqueio vacinal é a 72 horas a partir do caso suspeito. Importante que eu coloque sempre a classificação desse caso. Foi sarampo, foi rubéola ou ele foi descartado? O critério de descarte. A gente só vai confirmar um caso de sarampo ou rubéola e descartar por critério de laboratório. Por quê? Porque a gente não tem surto de sarampo circulando. A gente não tem vírus de sarampo circulando, a gente não tem surto. Então, até que o Ministério diga, vocês podem confirmar por clínico epidemiológico, a gente vai continuar confirmando por laboratório, tá bom? Porque como tem pouquíssimos casos suspeitos e a gente não tem caso confirmado, então vamos confirmar somente por laboratório. Precisa encerrar esse caso, fechar o diagnóstico desse caso, encerrar como dengue, um evento de vacina, enfim, a gente precisa fechar essa notificação de forma correta. A gente precisa colocar a data do encerramento, porque se a gente não colocar, após 60 dias dessa notificação, o sistema encerra automaticamente. É considerado uma falha da vigilância se a gente deixar que o sistema encerre essa notificação. Aqui eu vou pincelar rapidinho, para que as pessoas... O que eu faço aqui no meu município se tiver um caso suspeito? Caso suspeito, eu tenho que notificar a Secretaria Municipal de Saúde em 24 horas. Eu tenho que investigar esse caso em até 48 horas. Eu tenho que coletar o material de sangue desse paciente. A gente já preconiza que se colete urina e suave desse paciente já no primeiro contato também, para que a gente não perca as oportunidades que venham pela frente, né? E fazer bloqueio vacinal em todos os contatos suscetíveis. É uma vacinação que a gente sempre fala é seletiva. Quem é vacinado, eu não vou vacinar. Quem tem uma dose, eu vou fazer uma segunda. Seguindo a faixa etária, tudo direitinho. E quem tem sintomas, a Jamile fica aqui Quem tem sintomas não vacina, tá, pessoal? A Maricela vai falar de laboratório, né, Maricela? Então, eu vou pular. Na casa de coleta também vou pular. Aqui os resultados, eu vou passar também. Certo. O ano que vem, pessoal, porque a gente já está encerrando aqui o ano, a gente vai trabalhar de forma pontual com vocês a nossa busca ativa, que é um serviço que precisa ser realizado porque a gente comprove lá para o Ministério da Saúde, lá para a OPAS, que não tem vírus circulando. Como é que a gente vai saber que não tem vírus circulando? É fazendo busca ativa de pacientes, de prontuários. A gente precisa fazer essa busca. Busca ativa é definida como uma ação que permite avaliar a sensibilidade dos sistemas de vigilância epidemiológica, mantendo o alerta para o risco de transmissão do vírus endêmico de um local para o outro, bem como a importação de casos, estabelecendo as medidas de controle necessárias para limitar a presença de um surto e casos secundários. A ação não substitui os demais procedimentos de vigilância estabelecidos no país. A busca ativa é uma estratégia essencial para a redução da chance de não captação de um caso de interesse, com coleta sistematizada das informações. Qual que é o objetivo? Identificar a ocorrência de casos suspeitos de sarampo ou rubéola que não acessaram o sistema de saúde
ou que não foram detectados pelo Sistema Integrado de Vigilância do Sarampo e Rubéola. A gente tem 2 tipos de busca, pessoal. Vou falar rapidinho, depois as dúvidas que vocês tiverem, que a gente não conseguir sanar aqui nesse primeiro momento, vocês vão falar com a gente, vão entrar em contato para a gente conversar sobre isso. A gente tem a busca ativa prospectiva. O que é isso, Eliane? Deve ser realizada na rotina dos serviços de saúde diariamente, para identificação de pessoas com sinais e sintomas de sarampo ou rubéola, certificando-se da realização da notificação oportuna e consolidação semanal para notificação negativa ao serviço de vigilância na ausência de identificação de casos suspeitos. Os municípios que estão aqui presentes, eles sabem que toda a semana eles notificam para a gente a semana. Eliana, a semana 48 foi negativa no município, por exemplo, de Axixá. Beleza, Axixá. Foi negativo? Foi. Você fez a busca prospectiva essa semana e identificou que na sua unidade não teve nenhum caso suspeito de sarampo? Você fez aquela revisão de prontuários e realmente não passou nenhum caso? Você fez aquela identificação do paciente na recepção, que foi consultar que não tem nenhum caso suspeito? Então, beleza, sua notificação está ok. Não, Helena, não fiz. Então, vamos lá para a busca retrospectiva, que eu preciso fazer. Eu preciso que a minha notificação semanal, quando eu digo que não tem caso suspeito, bata com a minha busca ativa. Busca retrospectiva consiste no levantamento de fontes de informações como prontuários clínicos e fichas de atendimento em serviços de saúde, fichas do Laboratório Central de Saúde Pública para buscas institucionais e busca por indivíduos que apresentaram sinais e sintomas na comunidade, por meio dos dispositivos comunitários, nos últimos 30 dias, né? E quando é que eu faço busca retrospectiva, Eliana? Quando eu tenho um caso confirmado de sarampo e eu preciso saber qual foi o caso índice, da onde esse caso surgiu. Então, eu tenho que fazer essa busca retrospectiva. Quando eu faço também, Eliana, quando eu não consigo o alcance dos indicadores de notificação negativa e taxa de notificação. Eu disse para vocês lá na apresentação que a nossa taxa de notificação está baixa, está ruim. Então, eu tenho que fazer a busca retrospectiva para melhorar essa taxa de notificação. Certo? Então, a gente tem que fazer. Em cumprimento a alguma recomendação do Ministério da Saúde, inclusive do dia S que a gente fez. Alguns municípios aderiram, outros não. Então, eu tenho que fazer ou uma busca prospectiva diariamente ou uma busca retrospectiva. Lembrando que a gente vai começar a cobrar que a busca ativa case com a notificação semanal. Uma vai ter que ser ligada à outra, tá bom? A gente tem a ficha de notificação, depois a gente vai trabalhar ela com mais cuidado, com mais atenção, porque vai ser através delas, isso aqui é um instrumento para que vocês trabalhem a busca ativa. Onde é que eu vou anotar esses resultados que eu estou tendo aqui? Tem um formulário específico para vocês, tá? A gente não vai esmiuçar ele, porque são muitos campos, mas vocês vão ter um instrumento para que vocês trabalhem a busca ativa. Tá bom? A gente vai procurar o ano que vem fazer reuniões com vocês de forma pontual para a gente tirar as dúvidas que vocês tiverem. A gente precisa trabalhar bem isso ano que vem. A gente tem aqui alguns dados de algumas buscas que alguns municípios fizeram. A gente tem 139 municípios. Apenas 7 municípios fizeram a busca ativa, né? Todas de forma retrospectiva, porque não teve nenhuma prospectiva aqui. Foram mandando posteriormente para a gente. Então, a gente tem um quantitativo grande de prontuários que foram revisados, mas uma coisa que chama a atenção, dentre tantos prontuários revisados, a gente não teve nenhum caso suspeito, né? O que está acontecendo? A gente não está fazendo essa busca de forma correta, ou realmente não está tendo casos suspeitos, né? Isso é um questionamento do Ministério da Saúde com a gente. Como que vocês têm tantas notificações, mas não tem casos suspeitos, né? Dentre esses casos aqui, está passando dengue, que podia ser um sarampo, não sei. A gente tem muita subnotificação. 2021, 2022. Esse aqui é um cardzinho que o CIEVES elaborou, as meninas do CIEVES.
A gente já começou a movimentar ele, disponibilizando para que vocês tenham na mesa de trabalho de vocês o médico lá do PSF, da enfermeira, da triagem, para que vocês estejam atentos aos sinais e sintomas, né? Que estejam sensíveis a esses casos suspeitos de sarampo, que pode estar passando e a gente não está vendo. E tudo que eu faço, quando eu tenho um caso suspeito, que notificar a vigilância municipal, a vigilância estadual, posso falar com o CIEVES, que o CIEVES é 24 horas funcionando, tem todo o caminho, o passo a passo que eu tenho que fazer, tá? O CIEVES fez esse material, a gente já vai começar a divulgar para vocês. Então, é isso, acabou meu tempo? Terminou meu tempo, aí agora, tela, doutor Flávio, né? Doutor Flávio vai falar agora, pessoal. Então, é isso, a gente vai disponibilizar para vocês depois dessa apresentação, tá bom? Para que vocês olhem com carinho, repassem para os outros pessoal da unidade de vocês, para os outros profissionais, tá bom? Mas é um pedido bem carinhoso assim, que a gente faz aqui da vigilância. Vamos ter uma atenção melhor para os nossos casos, né? Que podem estar passando e a gente não está notificando, tá bom? A gente vai agora, tem alguma... Tem pergunta? Tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Se não tem dúvida, é porque vocês entenderam tudo, né? Vamos lá? Agora é... Tá. Então, tá. Obrigado. Obrigada, pessoal. Ok, peço desculpas, tá? Realmente um engano meu aqui com relação à manipulação. Eu vou, então, iniciar a apresentação. Pronto? Ai, que linda. Obrigada. Bom, então a ideia aqui é realmente nós discutirmos um pouco do sarampo, e é importante a gente começar contextualizando que ela é uma das afecções mais clássicas na infância. Ela é de uma forma aguda, autolimitada, ou seja, ela inicia e tem um término mais ou menos no mesmo período, tem essa característica muito importante de ser contagiosa, e ela é extremamente transmissível e se caracteriza com relação à formação, à manifestação principal, essa vermelhidão no corpo, que a gente chama exantemática. Ela é causada por um vírus e, como eu já havia falado, alta transmissibilidade. Não existe gênero, não existe raça, não existe nenhuma diferenciação entre sexos, ou seja, todos estão suscetíveis
predominantemente na infância. Como eu falei, é um vírus RNA, tá? O principal reservatório é homem, é descrito também em macacos. A faixa etária predominante da manifestação são em crianças, principalmente abaixo de 15 anos, e a gente tem que entender que a transmissão, ela inicia-se antes da vermelhidão no corpo, uma média de 4 a 6 dias. E isso é importante justamente pela questão da criança sem a manifestação na pele estar em convívio, em contato com familiares, com outras crianças, inclusive gestantes, podendo acarretar a transmissão nessa fase. Uma vez determinada ou aparecendo o exantema, o habitual dos familiares é deixar, então, essa criança mais afastada. Entretanto, como eu havia falado, pode ser antes de 4 dias do início da vermelhidão e perdura por uma média de 4 a 5 dias após o quadro de vermelhidão. Essa transmissão, ela se dá geralmente pelas secreções que ficam na via respiratória da criança. Então, ao tossir, ao falar, ao espirrar, tá? Isso pode transmitir da mesma forma nas mãos. E 90% das pessoas que estão próximas, vejam, né, um número muito significativo, se não tiver imunização, pode ser infectada. Então, essa foto é uma foto clássica, né, que tenta demonstrar a gente um tanto de partículas, né, de saliva, que são eliminadas no espirro. E aqui, logicamente, completamente com muito vírus no local. Bom, de uma forma bem rápida também, para vocês entenderem a temporalidade dessa doença, nós observamos uma rápida multiplicação do vírus. A criança ou o paciente infectado vai ter uma multiplicação desse vírus, geralmente nos tecidos linfóides, essa multiplicação é continuada. Entre o 5º a 7º dia, esses vírus eles vão para sítios, como a pele, a conjuntiva ocular, o trato respiratório. Tá? E vejam que o grande momento de transmissão, ou a chamado pico, ele se dá entre 11 a 14 dias. Logo em seguida, há uma redução da viremia e aí deixa-se de transmitir. Outra situação importante é a incubação desse vírus. É um período que você tem contato, é como se o vírus estivesse se multiplicando no organismo, mas ainda sem manifestações. E veja, então, que podem ser até 18 dias em média. Ou seja, numa família que teve contato com um caso de sarampo, eu tenho que acompanhar essa família por, em média, 21 dias, para saber se não vem a ter novos casos e aí a persistência ou a disseminação da doença prolongada. O pródromo é um termo técnico que é usado antes do quadro febril ou daquela manifestação clínica clássica. Então, às vezes, a gente desconfia de uma possível infecção nesse período. Geralmente é uma vermelhidão mais leve, que coça, tá? E que desaparece. Às vezes, um mal-estar, um cansaço, uma indisposição, que você observa que não é natural na criança, e aí entra-se num estado, o período de estado. Uma das primeiras manifestações é um quadro febril, geralmente alto, 39, 40 graus. Essa febre tende a durar até a vermelhidão no corpo e, em geral, a gente conta, em média, 2 a 3 dias dessa manifestação. Tá? Junto com esse período febril, aumento de carocinhos de gânglios no pescoço, aftas, lesões de machucados na mucosa da boca, tá? Pode ter dores, rouquidão na garganta, a diarreia é também associada e até com um pouquinho de irritação mucosa que vai justificar esse muco e sangue nas fezes. Junto com isso, a gente pode dizer que é quase uma tríade. A febre alta, a congestão nasal e o nariz escorrendo, chamado coriza, geralmente é um muco espesso, meio amarelado, e uma tosse que tende a ser mais seca e prolongada. Então, depois que a criança melhora do quadro da vermelhidão e tem ausência da febre, muitas vezes essa tosse pode durar, mas vejam com uma característica mais seca e não
associado a uma piora do estado geral, que nós vamos falar como possíveis complicações. Há também um quadro de vermelhidão nos olhos, é a chamada hiperemia conjuntival. A criança tem, então, uma secreção amarelada, acompanha um pouco de lacrimejamento e a exposição à luz, ela incomoda. Então, você vê que a criança fica meio fechando os olhos quando num ambiente muito iluminado. Outra coisa comum, mas não é tão fácil de ser identificada, são essas chamadas manchas de Koplik. Chegam a dizer que é patognomônico, ou seja, quando o paciente tem isso, é sarampo. Tá? Mas como é que ela se manifesta? É aquele vírus que vai para a mucosa jugal, a mucosa jugal é a mucosa da bochecha, na parte interna, e ela forma pequenos pontos esbranquiçados, meio brilhosos, que se iniciam logo no início do quadro e depois desaparecem quando tem a vermelhidão. Esse é um fator difícil de identificar, porque muitas vezes a criança vai procurar o serviço de saúde quando tem a vermelhidão. E aí, às vezes, o tempo de aparecimento dessa mancha já houve, né, já se esgotou. Então, a gente não pode usar isso como um critério absoluto. Para que vocês entendam esse aspecto, eu tenho várias fotos, né, algumas mais antigas, mas a gente pode ver, então, um monte de plaquinhas de lesõezinhas pequenas e esbranquiçadas ao redor, né, próximo da bochecha da criança, na parte interna. Bom, depois dessa fase, que é mais clínica, com febre, nariz escorrendo, a coriza, o olho vermelho, uma prostração, né, entra o período da vermelhidão, chamado exantemático, que, em geral, vem 3 a 4 dias após aquele quadro. Esse período dura uma média de 1 semana, então é um período até prolongado, né, que viabiliza nessa fase também a procura ao serviço de saúde, e essas manifestações, a gente diz que elas são centrífugas, elas fogem do centro e vão para os membros. Então, geralmente, o começo é na face, ao redor das orelhas, tá? Na região auricular ou frontal. E aí ela vai espalhando para todo o tronco, até chegar nos membros inferiores e superiores, e também lesões em palmas de mãos. Tá? Elas podem ser isoladas, às vezes coalescentes, e você vê áreas no meio que são normais. Com o passar do tempo, mais ou menos ao final dos 7 dias, ela começa a ter uma leve descamação. Então, você vê na pele da criança uma tonalidade mais castanho acinzentada, essa descamação chamada furfurácea, no final da primeira semana, aí já acompanhando um desaparecimento da vermelhidão. Então, a gente pode ver, são exantemas importantes em face, nas costas, na região do tórax inteiro, algumas um pouco mais elevadas, papulosas, e isso aqui traz um desconforto muito grande. Do ponto de vista geral, então, como a gente poderia classificar essa doença? Então, nós temos uma doença que tem o seu clímax, ou seja, o seu grande manifestação, 2 dias, em média, do início da vermelhidão, e aí já é um quadro muito rico, né, chamado florido. Você já observa uma febre alta, você já observa as manchas do Koplik, você vê realmente uma conjuntiva, que é o fundo do olho, bem congesta, avermelhada, ou a fotofobia e o lacrimejamento. Outra coisa importante é o nariz escorrendo bastante e uma tosse, tendendo a seca ou até produtiva, porque está com muito secreção, muito catarro. Tá? Então, as crianças nessa fase, ou até os adolescentes, eles assumem uma fase que a gente fala de sarampenta, né? Que a gente pode ver prostrado, o olhinho mais caído, né? Bastante vermelhidão, a vermelhidão, né? Na face e nos olhos. Agora nós vamos falar de algo importante. Possíveis complicações dessa doença. A gente sabe que ela é autolimitada e benigna, mas nós temos que ter atenção em algumas situações. Então, quando há uma persistência da febre, depois de 4 dias de vermelhidão,
a gente já tem que começar a procurar possíveis complicações. E por que complicação? Porque a mucosa do paciente, da criança, fica toda machucada. Ela tem a irritação da mucosa, como vocês viram, digestiva, na pele, na face, e aí as bactérias comuns do próprio organismo, ou até um estreptococcus que esteja na via aérea, ele pode oportunizar essa situação, o catarro, né, e causar uma infecção. Tá? E a gente sabe de infecções diversas. Outra situação que ainda está um pouco na evolução da doença, tá? Mas é uma complicação importante, é o sarampo hemorrágico. Esse, sem dúvida, apesar de raro, exige na hora uma internação. A criança ela pode manifestar, além de um quadro de toxemia importante, que é a febre alta, delírios, até convulsões, ela vai ter alguns sinais de sangramento, seja na via respiratória, nariz, boca, e também, às vezes, urinária ou digestiva. Isso está associado a uma falha da coagulação, que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. Começa a ter risco de sangramento. E essa, infelizmente, é muito grave, exige a internação e drogas antivirais obrigatoriamente para minimizar essa mortalidade. Bom, então, alerta ao sarampo. Tá? Nós tivemos um período muito rico de eliminação quase do sarampo, tá? E agora nós estamos observando uma nova incidência, ou seja, novos casos crescentes dessa doença, né, no Brasil. Outras complicações importantes são infecções do ouvido, infecções da laringe e da traqueia e até pneumonias. Além disso, esse vírus pode ir lá para o sistema nervoso central. Lá ele vai causar uma inflamação do encéfalo, causando, muitas vezes, convulsões, desmaios, tá? E pode gerar lesão do cérebro com complicações crônicas. Existe uma outra doença também mais rara, que é a chamada panencefalite, ou seja, a inflamação de toda a mucosa cerebral, e que é uma forma um pouquinho mais tardia, mas muito prejudicial. Lá no começo, eu expliquei a importância da criança, às vezes sintomática, ou até antes, em contato com uma gestante sem vacinação. O sarampo na gestação pode causar aumento do parto prematuro, pode causar abortamento e uma falha do desenvolvimento do recém-nascido. Ou seja, mais uma vez, chamando, né, a responsabilidade de todos para receber essa vacina e ter o seu calendário vacinal completo. Tá? A gente costuma diagnosticar pela clínica, claro, né, essas manifestações todas elencadas, logicamente, a circulação do vírus no seu ambiente, na sua moradia, tá? E, muitas vezes, a ausência de complicação, quando é necessário um exame de sangue, vai mostrar células de defesa, chamadas leucócitos, menos intensas, tá? Agora, quando a gente suspeita de complicações bacterianas, como eu disse, muito importantes da via respiratória, otite, faringite, até a pneumonia, deve-se escolher alguns exames. Nesses exames, o hemograma, por exemplo, que é simples, é de fácil acesso em qualquer unidade, vai mostrar uma elevação das células de defesa, chamada leucocitose, inclusive com células jovens, que a gente chama isso de desvio à esquerda. Outra situação para o diagnóstico são os métodos sorológicos. A sorologia da forma IgM, que deve ser coletada entre 4 a 11 dias após a vermelhidão, o organismo ele é infectado, ele começa a produzir anticorpos, mas essa detecção ela não é imediata. O organismo tem que produzir uma quantidade suficiente para ser reagente no exame. Então, não adianta também, durante a vermelhidão, querer colher uma sorologia. Vai colher, provavelmente virá negativo, e aí pode-se haver um erro no diagnóstico. Então, para uma confirmação, e vejam que com 14 a 11 dias depois do vermelhidão, não é um critério para cuidar da criança, para isolar, é apenas para confirmar, e como ação da vigilância epidemiológica é muito importante, porque só assim nós vamos saber, opa, está circulando o vírus, vamos desenvolver todas as ações de prevenção. Então, mesmo
vocês, profissionais de saúde, que já viram uma criança numa fase mais tardia, já numa recuperação, se houve a suspeita, se houve essa possibilidade diagnóstica, lembrem de falar, de recomendar o teste sorológico para viabilizar a ação da vigilância. Tá? Outros métodos são mais difíceis. A gente faz, né, e há a possibilidade do isolamento viral em várias secreções, sejam urinárias, respiratórias. Bom, existe um tratamento específico? Não. Tá? Existe, claro, os antivirais na forma grave, mas na maioria das crianças com esse quadro do sarampo, nós recomendamos o repouso relativo. E por que o repouso? Para recuperar energias. Não dá para uma criança, e a gente sabe que muitas vezes ela ainda tem uma energia muito grande, ficar pulando, brincando demais, porque aí a febre já traz um desconforto, às vezes a falta de alimentação adequada, então é um repouso relativo. O antitérmico, seja o paracetamol ou a novalgina, tá? Ele deve ser usado enquanto estiver com a febre, com a temperatura elevada. Como causa essa secreção ocular, deve-se limpar com soro, com água filtrada, ou até mesmo no chuveiro, sem o quê? Sem deixar cair sabão ou outros fatores que irritem. Então, sempre orientar a criança a evitar de levar as mãos aos olhos e procurar higienizar, tirar essa casquinha, essa secreção, até de 4 em 4 horas. Okay? Cortar as unhas é importante, porque muitas vezes dá coceira e a unha é um fator que pode transmitir bactérias, levar bactérias aos locais da pele. Tá? Oferecer a dieta um pouco mais leve, sem muita gordura, mas de acordo com a aceitação da criança, e também estimular a hidratação. Quando nós estamos num clima muito seco, né, a umidificação, oferecer um pouquinho de soro, né, para a via respiratória é bom, porque ele ajuda a respirar melhor. Imaginem aquela secreção nasal ruim. Então, há uma respiração ruidosa, às vezes só pela boca, então você pode higienizar e limpar as vias aéreas superiores. Os antibióticos não são regra, somente quando há manifestações sugestivas de pneumonias ou outras infecções. E a gente viu que isto tende a acontecer mais ou menos com 3, 4 dias depois da vermelhidão. Na fase inicial, na maioria das vezes, não é necessário antibióticos. Ah, doutor, tem problema? Vou prescrever. Tem sim, pode piorar os quadros diarreicos, pode colaborar com uma alergia secundária, né? Fora que a gente está gerando aí uma resistência a bactérias numa situação indevida. Existe essa associação com a vitamina A, que pode gerar uma recuperação mais rápida. Entretanto, até você começar a oferecer, aumentar o nível dessa vitamina no organismo, naturalmente essa doença vai melhorar. Então, é uma situação que, ao meu ver, é difícil de ser aplicada na prática. Tá? Então, nós temos que prevenir a disseminação dessa doença. Nós temos que nos imunizar para proteger, né, o nosso organismo e, consequentemente, não deixar transmitir a doença. Quando você avalia uma pessoa doente, ou seja, com as manifestações, a vacinação precoce ela pode ser ajudada, ela pode ser benéfica. Então, ela já gera um estímulo imunogênico, um estímulo de defesa, e aí pode-se evitar que a doença seja administrada dentro de 72 horas após o contato. Isso por quê? Porque eu expliquei para vocês que, muitas vezes, o período de incubação é de quase 17 dias. Então, ainda tem lá uma quantidade de vírus pequena que não se manifestou. Então, isso pode ajudar. Nas crianças com gravidade, aquelas que tenham, né, a hemorragia, o sarampo hemorrágico, que foram internadas, essas, além das medicações apropriadas para combater o vírus e para combater as possíveis infecções, elas recebem uma imunoglobulina humana, que já é uma defesa extraída de pessoas que tiveram essa doença no passado. Ela não vai estimular, ela vai agir como defesa. Tá?
nós prescrevemos isso geralmente para um grupo populacional que tem mais risco de gravidade. Em geral, crianças com idade inferior a 6 meses, existe uma dosagem adequada, tá? E é administrada em forma de dose única. Bom, eu falei, eu acho que de uma forma clara, um pouco rápida, eu peço desculpas se eu falei muito rápido, mas entendam, né, essa logística, e esse material vai ficar disponível, acredito, né, para futuros acessos. Fico à disposição para qualquer dúvida, tá? E agradeço, e quem tiver interesse, meu e-mail, às vezes, para escrever alguma dúvida. Mas eu acho que uns 15 minutos aí, não foram, não? Rosiane, pode tirar sua dúvida, caso você tenha uma, você está com a mãozinha levantada. Alguém quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida? 83 pacientes. Eu vou tentar dar uma olhada aqui no chat, caso a gente possa ver alguma coisa. Tem como você falar aí do estado de Castanha? Vou buscar o lugar no chão, tem que falar aqui. Olá, boa tarde a todos. Acredito que não possa estar havendo dúvidas com o Dr. Flávio. Primeiramente, agradeço a presença de todos. Agradeço também a oportunidade de estar apresentando a participação da imunização do estado do Tocantins. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Henrique, enfermeiro aqui da área técnica da gerência de imunização. Então, vamos lá. A gente vai começar falando um pouco sobre a cobertura vacinal do sarampo no estado do Tocantins, como também as estratégias para a melhoria do cenário. Venho reforçar que houve uma atualização sobre a questão tanto da cobertura vacinal como também da homogeneidade. Então, quando a gente vê os dados que foi apresentado pela equipe da Imunopreveníveis, a Eliana, a gente vê que tem uns dados a mais nossos, porque houve atualização, tá bom? Essa é uma série histórica, tá bom? Tanto da cobertura como da homogeneidade com a vacina tríplice viral em crianças de 1 ano, da primeira dose, tá? Uma série histórica de 2017 a 2022. E a gente vê que, infelizmente, a gente não conseguiu bater a meta, tanto para a cobertura como também da homogeneidade, que a cobertura ela vem com um percentual de 95%. E, infelizmente, a gente não conseguiu bater essa meta, ou superar até ela mesma. Oi, sim? Diandra, eu não sei se para os outros, mas para mim sua tela não está aparecendo os dados. Coloque em tela cheia, Só um por minutinho. favor. Saiu? Tá vendo? Só que não está em tela cheia. Não, tem que colocar em modo apresentação. Só um minutinho, então.
Apareceu? Ainda não está em modo apresentação. Clica ao lado da porcentagenzinha, tem modo apresentação. Olá, posso continuar? Desculpa, porque a internet caiu aqui, aí acabei saindo da sala. A apresentação não está compartilhada ainda. Tudo bem, já vou compartilhar aqui. Alguém tem que colocar como anfitrião para eu estar compartilhando, tá bom? Sim, Gustavo, coloquei. Agora sim, Gustavo. Só ativa seu microfone agora. Continuando a apresentação, essa é uma série histórica, tanto da cobertura como da homogeneidade da vacina tríplice viral, em crianças de 1 ano, primeira dose, tá bom, gente? A gente fala e ressaltar que essa é da primeira dose. Uma série histórica de 2017 a 2022, e vemos que, infelizmente, a gente não conseguiu bater essa meta ou até superar ela. Ressalto que, comparado aos dados que foram apresentados anteriormente pela Eliana, houve atualização. Então, a gente vê que, tanto para a cobertura vacinal como a homogeneidade, infelizmente, a gente não conseguiu. Também digo que esses dados são parciais, referente ao ano de 2021 e 2022, tendo dados de cobertura vacinal em 2021 com 64,63% e em 2022 com 71,86%. Como também na homogeneidade, que por a gente não ter conseguido alcançar a cobertura, há o risco da circulação do vírus. Então, com a homogeneidade, em 2021 a gente ficou com 16,55%, já para 2022, sendo os dados parciais, ficou em 21,58%. Lembramos que, ainda nesse ano 2022, houve
a continuação da campanha de segmento contra o sarampo, tá bom? Com a população-alvo de 148.746 pessoas, com a total de doses aplicadas em 67.810. Lembrando que a cobertura vacinal na campanha Segmento Sarampo foi somente para crianças, então tendo uma cobertura de 52,29%. Total de doses aplicadas em crianças em 57.965, tendo, mais de 100 mil crianças que deveriam ser vacinadas. E, infelizmente, a gente teve só 57 mil crianças ao todo. Então, tendo adultos, crianças e adultos, adolescentes e adultos com dose aplicada em 3.100, bem como trabalhador de saúde. Trabalhador da saúde era atualização de caderneta, dependendo da situação. Então, tivemos doses aplicadas em 6.745 pessoas. Apresento também algumas informações das ações que foram feitas durante esse ano, que foi a intensificação da rotina. Lembramos que foi para a vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, com o esforço das salas de vacinas em todo o estado para cobrir essas metas. Como também tivemos a campanha de segmento de sarampo, como já foi relatado agora anteriormente. Também tivemos a campanha da multivacinação, com o dia D, no dia 20 de agosto. E agora, mais recentemente, a gente teve o nosso dia D estadual de vacinação, onde, graças a Deus, a gente teve como posso dizer, boa adaptação dos municípios, onde a gente conseguiu alcançar, não só na vacina de sarampo, mas também das demais 8 vacinas com doses aplicadas significativas positivas, tá bom? Lembrar também que nós, como estados, fizemos durante a campanha de segmento de sarampo, que foi um informe semanal, onde a gente apresentava os dados, como já foi apresentado anteriormente quando se trata da cobertura. Os dados resumidos com a população, total de doses aplicadas durante a campanha, como a cobertura das crianças vacinadas e também de número de adolescentes, adultos e trabalhadores de saúde vacinados. Um pouco sobre o esquema da vacina tríplice viral. Lembramos que a vacina tríplice viral ela é feita aos 12 meses de idade, como primeira dose, e também temos aos 15 meses a tetra, que corresponde à segunda dose de tríplice viral, mais a vacina varicela. De 12 meses a 29 anos, 11 meses e 29 dias de idade, é preferencial que o paciente tenha 2 doses. Se o profissional da saúde encontrar um paciente que só tenha uma, nesse período, o paciente pode receber a segunda dose, assim completando o esquema. Já com o paciente de 30 anos a 49 anos, 11 meses e 29 dias, o profissional, ele pode, na sua verificação, se o paciente não tiver nenhuma dose comprovada do esquema da tríplice viral, ele pode receber uma dose. Agora, se o paciente tiver uma única dose nesse período de idade, ele não precisa finalizar, ele não precisa ter uma outra dose. Vale ressaltar que somente em situações de emergência, ou seja, bloqueio vacinal, administrar uma única dose da vacina tríplice viral em crianças da faixa etária entre 6 meses a 11 anos, ou 6 meses a 11 meses de idade, não sendo válida para a rotina, devendo ser mantido o esquema vacinal aos 12 a 15 meses, ou seja, administrar uma única dose como bloqueio vacinal,
tendo também como registro de bloqueio vacinal, e quando chegar um período entre a criança, quando chegar no período de 12 meses ou 15 meses, aí sim continuar o esquema de rotina. Também administrar uma única dose em pessoas acima de 50 anos de idade, que não comprovarem nenhuma dose dessas vacinas. Agora, se o paciente tiver uma dose, nesse caso, 50 anos acima, ele não precisa continuar ou receber uma outra dose. A gente, durante as nossas intensificações de rotina, a gente apresentou várias estratégias que os municípios podem estar fazendo para a melhoria da sua cobertura. Uma delas é fazer a busca ativa dos faltosos, buscar parceiros com diversas instituições, como igrejas, sindicatos, associações, líderes comunitários, faculdades, enfim. Também a gente tem uma proteção via lei, que é o ECA, que a gente consegue o apoio dos conselhos tutelares nesse processo de vacinação. Também, para evitar barreiras de acesso para essa vacinação, a gente pode combater a desigualdade social e distância geográfica, ou seja, vacinações extramuros. Um município X se deslocar para uma região rural, lá conversando com o líder comunitário, o líder daquela região, chamar a população em si para continuar finalizar esquemas de vacinações. Também providenciar para que seja feita a digitação no ESUS e que ela seja feita ainda no mesmo dia da administração da vacina. Porque o que está acontecendo? Quando o profissional ele realiza a vacinação, o ideal é que seja feita a digitação. A gente sabe que é bastante complicado por demandas dos profissionais em questão de registro. Aí eles fazem as anotações, deixam para outro momento. Aí quando chega esse outro momento, é preferencial que seja feito o registro de forma correta. Aí é onde eu estou querendo dizer. É que esse registro, após ele não sendo feito no mesmo dia da vacinação, que ela seja feito em via CDS, não em forma de registro anterior. Porque quando o profissional registra em forma de registro anterior, esse registro, essa dose que ele registrou no sistema ESUS, ele não cai para a cobertura. E quando ele deixa de fazer esse registro no mesmo dia e faz o registro em via CDS, esse registro ele cai para a cobertura, só que infelizmente ele tem um tempo para ser contabilizado em até 90 dias. Vamos lá também. Aproveitar toda a oportunidade que o profissional tenha para resgatar ou atualizar a vacinação do paciente. Manter o técnico capacitado exclusivo para a sala de vacina. Também seria interessante que os profissionais acompanhem e monitorem os registros sobre os vacinados, dose aplicada, cobertura vacinal e homogeneidade da cobertura vacinal. Assim, as vacinas da tríplice e treta podem ser acompanhadas de forma positiva e assim evitando possíveis bolsões de não vacinados. E esse acompanhamento ele pode ser feito pelo programa CPNI Web, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, assim definir estratégias que o profissional pode tomar. Também orientar os pacientes sobre a vacina administrada, seus benefícios e eventos adversos. Também é interessante que haja um treinamento com os agentes comunitários para realizarem o acompanhamento dos cartões de vacinas, assim mobilizando a comunidade em torno da rotina de vacinação com os imunizantes. Porque a gente sabe que quem conhece melhor o paciente, a gente sabe que a gente tem esse apoio, que é os agentes comunitários. Então, seria interessante que eles sejam capacitados, que eles sejam bem orientados, assim sendo mais um apoio para a cobertura vacinal e a homogeneidade sejam adequadas.
Estratégias da gestão estadual em foco na melhoria das coberturas vacinais. Além das estratégias que a gente recomenda durante o ano para os municípios, há também as nossas estratégias, que são adotadas pela gestão como suporte às equipes de imunização, que é intensificação das capacitações e assessorias presenciais por meio das webs, como está sendo feito hoje, suporte técnico presencial, telefônico, e-mail ou por grupos de WhatsApp, monitoramento das metas de cobertura vacinal, homogeneidade, feedback diário, que é aquele que a gente entra em contato com o município e relata as nossas preocupações e possíveis adequações para que a gente consiga alcançar as coberturas de forma diária, bimestral, quadrimestral, semestral ou até anual. Também a produção de material de apoio, como CAGE. A gente vê que, igual foi feito hoje essa sarampo, como também outros demais CAGES que já foram feitos, igual apresentamos mais cedo, como do dia D da multivacinação, do segmento sarampo, da campanha de segmento sarampo, do nosso dia D estadual, como também a da intensificação de rotina. Reforçar o trabalho interinstitucional com a Secretaria de Educação, enquanto a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação dos alunos de até 18 anos de idade. No ato da matrícula, com a rede pública ou particular, apresenta também está havendo uma construção do Plano Estadual de Vacinação, com agenda integrada e para apresentar as metas de cobertura vacinal com 18 instituições parceiras convidadas para discutir, executar e apontar soluções viáveis para o processo de melhoria das coberturas vacinais no Estado. Então, eu queria apontar sobre essa questão, porque há uma construção desse plano e que, se tudo der certo, em 2023 a gente vai praticar esse plano e que isso seja mais uma forma de alavancar as coberturas vacinais. E é só isso, tá bom, gente? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Desculpa se tiver alguma atrapalhada, igual teve no começo, mas, de qualquer forma, agradeço muito a colaboração de vocês. Está aí o contato, tá bom? Tanto o telefone ou também via e-mail da nossa central aqui, Palmas, como também do Polo de Araguaína, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Gustavo. Estamos indo para a última apresentação. Só um minuto, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Maristela, do Laboratório Central de Saúde Pública de Tocantins, LACEN, e vou estar falando sobre o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial no LACEN é feito na biologia médica, né, onde nós realizamos a sorologia, e a biologia molecular ele é encaminhado para a referência, a Fiocruz. Então, o laboratório tem 3 funções principais na vigilância do sarampo.
que é monitorar a circulação do vírus por meio da confirmação de casos, confirmação de surto, identificação das variantes genéticas, né? A rede de laboratórios de saúde pública para o diagnóstico de sarampo no Brasil inclui os laboratórios de referência estaduais, que são os LACENs, né, nas 27 unidades da federação, e o laboratório de vírus respiratório, que fica na Fiocruz, credenciado como laboratório de referência nacional pelo Ministério da Saúde. O diagnóstico laboratorial do sarampo é realizado por a sorologia, né, que é a técnica de ELISA, para a detecção do anticorpo IgM específico, e a soroconversão ou aumento na titulação de anticorpo, IgG. A amostra que a gente utiliza é o soro, e no volume ideal de 2 ml. Esse diagnóstico é feito no LACEN. A biologia molecular é a técnica de reação em cadeia de polimerase precedida de transcrição reversa, que é o PCR, né, RT, em amostras de orofaringe, naso, urina, líquido ou em tecidos do corpo, no caso, E a amostra, a amostra biológica também da biologia molecular é a urina, que deve ser encaminhada a 15 a 100 ou até 50 ml, e secreção nasofaríngea, que são coletadas em 3 suaves, né, em um mesmo tubo, com 2 ml de meio de transporte. Esse meio de transporte é disponibilizado pelo LACEN para as unidades estarem utilizando. Aqui eu estou demonstrando como normalmente vocês estão encaminhando a amostra para o LACEN, né? No EPENDOF vem o soro, pode estar mandando 2 ml, mas se quiser encaminhar 2 alíquotas, não tem problema. Esse aqui é o kit, né, para transporte do material que é coletado, né, da naso e da orofaringe, e a urina, que a urina pode estar sendo coletada também naquele tubo tipo Falcon, mas normalmente, se não tem, pode estar mandando nesse aqui também para o LACEN. E o procedimento de coleta, ele é bem tranquilo, é o que já tem na rotina, né, das unidades, o de sangue, a separação para ter o soro, a urina é o procedimento que normalmente se faz para coletar a urina, né, primeiro da manhã, e o da oro e nasofaringe é o que, em função até mesmo da pandemia, foi um aprendizado que todos tiveram que fazer muito essa coleta e sabem, né? Agora se aperfeiçoaram bem mais. Mas, em todo caso, se precisar, se alguém tiver dúvida ou precisar sentir necessidade de fazer coleta, pode estar se dirigindo ao LACEN, né? Falando na gerência técnica ou na diretoria, que pode estar sendo programado para fazer capacitação. E o fluxo de coleta e realização do diagnóstico de sarampo. Né? Na unidade de atendimento, é feita a coleta da amostra. Com esse material aí, a gente salienta que deve sempre priorizar estar coletando os materiais em uma única vez, para estarem sendo cadastrados no GAL, né? Notificar a vigilância epidemiológica e enviar a ficha de notificação ao LACEN junto da amostra em até 5 dias. Por que a gente fala para estar coletando as 3 amostras? O soro, a urina e a secreção, né, da naso e orofaringe. Porque vocês vão estar cadastrando no GAL as amostras e, se porventura precisar fazer um encaminhamento para o Laboratório de Referência Nacional, a gente já está com o material lá e cumpre o prazo de envio desse material, porque a gente trabalha com indicador, né, para ver o trabalho da vigilância, se está respondendo à investigação, então a gente precisa estar cumprindo esses prazos. E no LACEN, essa amostra é feito o teste sorológico, né, IgM e IgG, o resultado dando reagente ou indeterminado, a gente vai estar encaminhando para o laboratório referência nacional, que é a Fiocruz, né, e além do soro, vai estar encaminhando a amostra de naso e orofaringe e a urina.
porque é lá que a gente vai estar fazendo a identificação do vírus que vai estar, que se porventura vai estar circulando. E no laboratório central, no laboratório de referência nacional, eles fazem a detecção e identificação viral através da técnica que a gente falou aqui, né? O RT-PCR em tempo real e o sequenciamento se a amostra estiver adequada. Por isso que tem que se fazer a coleta de forma adequada e acondicionamento de forma adequada. Tem o guia de vigilância o Guia de Vigilância do Ministério, que, se não me engano, é a 5ª edição, que é o mais atualizado, mas o protocolo continua o mesmo. Mas, se tiver alguma dúvida, podem estar consultando esse guia, que dá todas as orientações que se precisam para fazer essa coleta, o acondicionamento e o transporte de forma adequada. Porque, se não fizermos a coleta e não fizermos o acondicionamento e transporte de forma adequada, chega nessa etapa aqui da identificação e sequenciamento, a gente não tem condições. E até mesmo na sorologia também. O fluxo de amostras no diagnóstico laboratorial de sarampo, eu fiz um resumo aqui que eu também peguei do guia de vigilância, tá? Da coleta da primeira amostra, em até 30 dias após o início de sintoma. A gente fala em até, mas assim, como o doutor Flávio estava falando. O mais cedo possível para coletar essa amostra, para ser uma amostra em tempo hábil, porque a gente precisa ter condições, uma amostra de qualidade para estar processando o exame. A coleta da segunda amostra, ela já vai de 15 a 25 dias após a primeira coleta. Por quê? Porque aqui eu vou poder estar vendo a soroconversão ou titulação do IgG, se for o caso. A coleta de suave da urina é em até 7 dias após o início do exantema, né? O transporte de amostra para LACEN em até 5 dias. A liberação do resultado do sorológico pelo LACEN em até 4 dias e o envio das amostras do LACEN para a referência, nós temos um prazo em até 10 dias. Esses até é porque a gente considera assim, as condições para estar fazendo toda a logística de envio, mas a gente prioriza para estar mandando o mais rápido possível. Coletou material, tem condições de encaminhar, está com as notificações, a informação tudo completa, amostras coletadas em tempo oportuno e enviada também em tempo oportuno para a gente estar cumprindo o indicador do processamento e de liberação de resultados. E, assim, basicamente, era isso aí que eu tinha para estar falando para vocês sobre o laboratório. Para fazer coleta, a gente sabe que todas as unidades têm vivência e eles podem estar fazendo essa coleta de amostra com qualidade e estar enviando para o LACEN para chegar uma amostra com qualidade para o diagnóstico. Mas, como eu coloquei no início, precisando de orientação, a gente está lá para dar todas as orientações possíveis. Tá? Eu agradeço a todos, né? Desejo um Feliz Natal a todos, e se tiver alguma pergunta para fazer, eu estou aqui à disposição. Pessoal, a gente já está finalizando, estamos finalizando. A gente precisa que vocês preencham a frequência que está aí no chat. É só clicar no link, preencher tudo e enviar. Quando você enviar, automaticamente você já está assinando, né, Mirela? É isso? Isso. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai finalizar. Esse webinário ficou gravado. A gente vai disponibilizar para vocês um link posteriormente, para vocês estarem acessando, estarem compartilhando com todo mundo. Eu acho que foi muito bom, tenho certeza que foi muito bom. A gente teve um grande número de participantes.
Com certeza, 26 municípios participantes. Então, a gente sabe que foi uma sexta-feira à tarde, né? Todo mundo já cansado. 80 pessoas. E para ter um público tão bom assim, então foi muito, muito, muito gratificante. A gente agradece a todo mundo, o doutor Flávio que esteve aqui, a Maristela do LACEN, o Gustavo da imunização, as pessoas que estão por trás desses profissionais, porque sem eles a gente também não estaria aqui, né? Então, muito obrigada às meninas da DAP, a Jamila, apoiadora do Ministério, as meninas do CIEVES, enfim, a Gisele, que pediu para agradecer em nome dela. Tá bom? Então, tá. Tem perguntas? Chat aí? Não. Tem, não? Não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma dúvida, então vocês sabem tudo, hein? Tá bom? Não tem pergunta, não. Só agradecimento. Feliz Natal, tem mensagem de Feliz Natal, então Feliz Natal para todo mundo. Ano que vem a gente volta com mais pique, mais garra e mais cobranças. Tchau, pessoal. Beijo, obrigada. Para receber uma capacitação de notificações, de Arapoema. Imunização de Arapoema fez uma pergunta. O que o município precisa fazer para receber uma capacitação sobre as notificações? Como é o nome dele? Valdemilson. Valdemilson, fala com a gente aqui na área técnica que a gente faz uma capacitação pontual contigo, com o teu município, tá? A gente vai falar... vou digitar aqui, digita aí. Pode falar. 3218 1768. É a gente lá da área técnica, tá? A gente faz esse momento contigo, a gente faz uma reunião online, assim, discute a notificação, VE e área técnica das imunoprevenidas. A gente discute contigo o preenchimento dessa notificação, a gente discute com vocês a realização da busca ativa, a notificação semanal, tá bom? Para o serviço ficar redondinho, beleza? E qualquer município que quiser também, a gente está aqui para estar ajudando, para a gente estar melhorando nossos indicadores, melhorando nosso serviço e, acima de tudo, essas melhorias que a gente fala aqui, pessoal, vai refletir na população, nas pessoas que dependem do nosso serviço, na qualidade de vida das pessoas, tá bom? Podemos finalizar? Pronto? Então tá. Até mais. Obrigada, gente.